Degustar a vida, tema da semana, obesidade. Nutricionista Rose Carvalho, é um tema muito falado, mas é um tema que ainda precisa ser discutido. Já voltamos. Tema dessa semana, obesidade. Então nós estamos com a Rose Carvalho, nutricionista, especializada em nutrição clínica, né? Sim. E é um tema que todo mundo fala, todo mundo se diz saber, mas é um tema que ainda continua aí. É um problema de saúde pública hoje em dia. Problema de saúde pública. Então vamos começar definindo o que realmente é obesidade, porque ter sobrepeso não é obesidade, né? Sobrepeso é um peso acima do normal, mas ainda assim não é uma classificação de obesidade. A obesidade é uma doença crônica, normalmente ela é oriunda de um desequilíbrio entre o consumo energético e o gasto energético, ou seja, a pessoa acaba consumindo mais, né, mais energia, mais caloria do que ela consegue gastar. Balança, né? É uma balança. Consumiu demais e gastou de menos. E gastou de menos, acumula. É como se o organismo fizesse uma poupança, né? Uhum. Então a tendência é a gente acumular, guardar aquilo que a gente não consegue gastar de modo imediato, né? E nisso a gente, hoje em dia, né, está muito comum, 45% ou 48% da população está acima do peso. 15,8% já está com obesidade, né? Houve uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde no ano passado, mas os dados só foram publicados agora em abril de 2012. Então, é uma preocupação muito grande também das autoridades, né? Do Ministério da Saúde, das autoridades que lidam com a saúde do modo geral, porque é como se o Brasil estivesse passando por uma epidemia. Essa vida prática, essa vida com jogos não tão dinâmicos como, né? Eu brinquei na rua, sim, né? Nós crescemos brincando na rua, as crianças não têm isso hoje. Então a atividade com certeza das crianças, das pessoas em si, é muito menor. Hoje em dia a população é muito mais sedentária, né? Antigamente a gente brincava na rua, não tinha problema, não tinha tanto trânsito, não era tão perigoso. Hoje em dia, infelizmente, a violência aumentou demais. Enfim, toda uma circunstância mesmo de vida que levam as pessoas a ficar mais sedentárias. E isso ajuda e muito a aumentar. Acumular mais energia, que não tem necessidade. Inclusive energias às vezes vazias, né? Sim. Faz as calorias sem nenhum nutriente. Exatamente. Que aí não tem fundamento nenhum, né? É só porque é gostoso, né? Muita gente acha que é saboroso, é gostoso e isso leva a aumentar o consumo de alguns alimentos. E também a propaganda, que hoje em dia é bem... né? Ela faz uma pressão em cima, principalmente das crianças. Antigamente se fazia o pão, né? Agora todo lugar tem pão pronto, bolachas prontas. É muito fácil. Macarrões, tudo pronto. Eu entrevistei uma austríaca e ela disse que quando ela conheceu uma colônia aqui no Brasil, que tem um hábito que era de fazer, que era a cultura austríaca lá do passado, ela assustou. Falou, como? Estava acostumada com tudo industrializado, que ela estava acostumada que tudo já era prontinho em latinhas. Então estranhou. Então eu acho que tem que saber lidar com esse mundo moderno. O mundo moderno hoje tudo é muito fácil, né? Muito acesso aos bens de um modo geral é muito fácil. E o consumismo, digamos assim, ele é incentivado. Se você pensar, quando eu era criança, isso já faz algum tempo. Você está muito bem. Nós íamos ao cinema, né? E o pacotinho de pipoca é aquele pequenininho. Hoje em dia você vai a um balde desse tamanho que dá para alimentar a família de 5 pessoas. É verdade. Então há um estímulo ao consumo muito grande. Tudo é muito fácil. A bebida, né? O próprio aquela gaseificada, né? Ela, se você comprar
pouquíssima diferença no valor, em vez de 1 litro, 2 litros. É. E a pessoa acha que está tendo uma vantagem tão grande, Pois levando é. 2 litros. E ela, então já me manda 2 litros, porque por 20, 30 centavos. Ela não sabe quanto caro é aquilo para a saúde dela. Exatamente. Vantagem nenhuma, muito pelo contrário, quem leva vantagem é a indústria, É. que acaba viciando cada vez mais. Existem índices para classificar a obesidade? Sim, o mais comum é o IMC, né? Índice de Massa Corporal. Que aí faz uma regra de 3 lá, entre a altura e o peso, e você chega a um determinado valor. Então, valores entre 18, 18,5 e 24, a pessoa é eutrófica, ela está com peso normal. E à medida que esse valor vai aumentando, então 25, acima de 25 ela já é considerada de sobrepeso, 30, IMC acima de 30, obesidade, né? Tem grau 1, grau 2 e grau 3. E obesidade mórbida, quando a pessoa chega então nesse grau 3 de obesidade, que é acima de 34. Né? Então, mas o mais importante é que tem que fazer uma relação com a altura, né? Não pode Sim. ficar se atendo só ao peso. Porque muitas vezes a pessoa assim, eu peso tanto, será que eu sou ou não sou? Tem que fazer uma comparação, né? Uma relação com a altura e entre outras coisas também, né? Porque às vezes o atleta, por exemplo, ele pode ter um índice de massa corporal alto, mas é devido à massa muscular e não tecido adiposo. Aí, nesse caso, a gente pode entrar com outras medidas, né, de bioimpedância. Isso, tem a bioimpedância, os adipômetros para medir a dobra cutânea, né, e a gente avaliar o percentual de gordura corporal da pessoa. Aí seria uma avaliação mais exata. Mas assim, de imediato, se a pessoa quiser, ela só faz essa regra de 3 aí com a peso e altura ao quadrado dividido pelo peso e avalia o resultado. Então, altura ao quadrado, põe o peso em cima, divide pela altura ao quadrado, a pessoa já vai saber o valor. Ok, se ela já está dentro ou fora, né, do eutrófico, é isso? Sim. Né? E para os idosos isso muda um pouquinho, não é? Muda, sim. Para idoso, essa faixa aí de normalidade ela é um pouco mais flexível, digamos assim, né? Que vai de 22 a 27. E porque o metabolismo vai ficando diferenciado, um pouco mais lento, seria isso? Aí também porque o idoso tem tudo isso que você falou, mas também ele não pode perder peso, assim, com muita... Tem que ter cuidado com isso, né? Porque a pessoa idosa, ela já é mais sensível e o controle da perda de peso tem que ser monitorada, né? E não se pode exigir demais também de um idoso. Que tem todo um hábito, né? E arraigado, que você disse, sabor, né? Já está acostumado com aquele sabor. Então tem que ser todo um processo bem cuidadoso para poder orientá-lo, para tirar ele da zona de conforto, né? De 50, 60, 70 anos de vida, né? Se alimentando de algo, né? Sempre dá para melhorar, né? Sim, sempre dá para melhorar, mas assim, o mesmo perfil de um jovem, de um adulto, a gente não pode exigir de um idoso. Até por conta também da mastigação, que é diferenciada. Tem uma série de dificuldades, né? Pode ter problema com dentição, salivação, deglutição. É muito comum o idoso ter problema de refluxo, né? De esofagite. Então, o idoso é uma população bem característica. Então, importante é começar a cuidar ontem, nem agora. Sim. Quem está em casa, escutando sobre obesidade, é um tema que a gente fala, todo mundo escuta no salão, na escola, no trabalho, né? Sedentarismo não combina. Sim. E o importante, então, é uma boa alimentação. Uma boa alimentação, sem dúvida, desde cedo. Vamos para o intervalo e depois do intervalo, exatamente o que a obesidade traz de agravantes, quais as complicações que a obesidade traz para a saúde. Já voltamos.
Estamos degustando a vida com um tema não muito agradável. Não é agradável dentro de casa quando é problema, não é agradável no trabalho quando é problema, não é agradável na escola, que é a obesidade. As pessoas, parece que todo mundo entende um pouco, não é? Mas no fundo precisam... mas resolver o problema, né, é mais difícil. Resolver é mais difícil. E quais agravantes acabam, né, complicando aí na saúde da pessoa quando a obesidade... Ela está instalada? Está instalada. Então, a obesidade ela traz uma série de problemas de saúde, né? Ela afeta praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo. Então, se for aqui descrever cada um deles, vai ficar um tempão, mas assim, os mais comuns, as doenças crônicas, degenerativas, diabetes, hipertensão. Normalmente, a obesidade já está associada, então, né? Não necessariamente, Não necessariamente, mas quanto mais obesa a pessoa foi por mais tempo, então mais tempo mais obesa, essas duas combinações, a maior a tendência dela desenvolver outros tipos de doença. Então vamos lá, diabetes, problemas cardiovasculares, cardiovascular, né? Ateroscleroses, né? Aquelas, também tantos cardiovasculares também, né? Sim, a hipertensão é muito comum. Isso, hipertensão. Tem problema de pele, não sei se vocês já ouviram falar da acantose nigricans. Acantose, não, explica mais, gente. É porque às vezes aparece paciente com... São manchas escuras que dá na articulação e que significa no pescoço, nas axilas, e que é um sinal clínico de resistência à insulina. Ah, ok. Então, algumas pessoas obesas, elas apresentam essa característica aí, né? E a qualidade de vida, né? A questão de respiração, apneia do sono, problemas com autoimagem. Você acha que a autoestima é um dos maiores agravantes que faz a pessoa procurar, em termos clínicos, pedir ajuda? Ou quando vai num outro médico, ele vai lá e tá complicado, fez um exame bioquímico, tá muito alto o seu nível de colesterol e faz com que procure. Tem essas duas situações, né? Mas mesmo quando a pessoa é encaminhada pelo médico, que os níveis, né, bioquímicos estão alterados, ela só mexe mesmo no padrão de comportamento dela, procura uma reeducação alimentar quando ela decide isso, quando ela tem vontade, sabe? Não adianta, às vezes não adianta a gente falar, olha, você precisa emagrecer, você vai ficar doente. Claro que isso, né, de tanto falar, a pessoa acaba um dia se convencendo e procurando ajuda. Mas assim, a eficácia de fato é quando a pessoa quer mesmo emagrecer e quer mesmo mudar a vida, quer cuidar melhor, aí a coisa anda. Aí a coisa anda, né? Então a história de mãe que empurra, mas a mãe, ela sim, né? Aí é um caso diferente, né? Que a criança, ela precisa ser orientada, né? Mas nos casos do adulto, só mesmo quando a pessoa já cansou, sabe? Não aguento mais esse peso, tá me fazendo mal, mas ela ficou consciente. Ela resolve mudar. E aí ela consegue. Ela tem motivação para isso. Porque precisa um pouco de persistência, né? Um bom namorado, um amor faz com que a pessoa, né? Gostar de viver. É verdade. Gostar de viver, agradecer a vida, eu acho que faria com que as pessoas tomassem mais consciência. O fato de ganhar uma vida, o fato de poder respirar, faria com que o ser humano cuidasse do que ele coloca, né, de combustível. Sempre faço um exemplo, né, do carro. Normalmente o carro da pessoa, ninguém vai lá e fala, essa gasolina tá baratinha, é ruim, vou colocar. Não coloca. É verdade. Não coloca. E por que no corpo... Pois é, acho que as pessoas não têm essa ideia, assim, essa relação de causa e efeito tão rápida, digamos. Ela sempre acha que com ela não vai acontecer, ou que se acontecer não vai ser agora, né? O corpo ele até vai fazendo com que não aconteça, porque o corpo vai lutando para melhorar. Ele por si só, eu acho que a questão da obesidade, ele vai trabalhando para acumular, ele vai trabalhando para conseguir carregar. Eu fico fazendo assim conta de quem perdeu, né, no processo bariátrico de 40, 60 quilos, que são exatamente 2 fardos de arroz.
né? São 30 quilos. Imagina você sair do mercado carregando 2 sacolas de 20 quilos em cada braço, 40 ou 30, e dando voltas no quarteirão. Pois é. Eu acho que teu joelho vai sentir dor, né? Aí vai ter problema na coluna. Tem uma série de problemas, né? Dos ossos, E aquele assim. vilão do açúcar que você disse que tem até pesquisas sobre isso, né? Que o açúcar, vilão, né? Adoçar a vida faz parte, sentir sabores, degustar. Mas o açúcar em excesso... Então, tem algumas pesquisas que vêm falando sobre isso, sabe? Sobre os efeitos deletérios do açúcar sobre o organismo e até mesmo a capacidade que o açúcar tem de viciar. A pessoa se torna viciada em açúcar, doce, né, de um modo geral. Então, tem pesquisas com ratinhos em laboratório, que o ratinho fica enlouquecido. Fica doidinho por causa do açúcar. Eu conheço vários, não só ratinhos, várias pessoas que falam que acalmou só depois que ganharam 2 balinhas. Que daí se deu conta que aquilo era uma fissura. Aquilo é como se fosse uma droga. É uma droga. Então, tem estudos tentando fazer essa correlação, sabe? Álcool, tabagismo e açúcar, porque os efeitos são muito parecidos. E podem gerar, e o açúcar também pode gerar dependência, né? Pode gerar também, né? Também. Então, gente, quem tá viciado nesse açúcar, o açúcar, quando a nutricionista, eu acho que o profissional da saúde fala sobre ele, ou que em geral a gente precisa de açúcar, porque o açúcar tem, né, importância no nosso corpo, mas é o açúcar da fruta, frutose, né? Não é exatamente esse branco que as pessoas insistem em, e eles nem adoçam, eles mascaram o sabor característico do que existia bastante. Quando se adiciona muito açúcar, você até perde o sabor do alimento em si, né? Sabor, isso mesmo. E tem muitos alimentos doces, adocicados, saborosos. Eu sinto a batata doce como doce pra mim, né? Tem gente que acha que precisa de mais açúcar. Eu falei, não, eu já sinto, mas é muito sutil, né? É que você tem que mastigar também, né? Entre outras coisas. Tem que saborear, né? Degustar o alimento. Degustar. Então, pra gente fechar esse bloco, vamos fechar com uma dica do Degustar Saúde. Degustar a vida, saúde. Estamos com a Neilane Dutra, cirurgiã plástica. É preciso emagrecer para fazer uma cirurgia plástica? Não, excelente essa pergunta, realmente é uma dúvida comum. Não é preciso emagrecer para fazer cirurgia plástica. O que o paciente que está acima do peso ou com obesidade deve ter em mente é, primeiro, que não dá para sair fazendo tudo de uma vez, porque existe um risco aumentado por conta desse aumento de peso. Então, o paciente vai ter que fazer, por exemplo, uma cirurgia de mama, depois uma cirurgia de abdômen, depois uma lipoaspiração, para que a gente consiga controlar esse risco que é maior. E também tem que ter consciência de que o resultado dessa cirurgia, ele vai ser um resultado limite. Ele não tem como esse paciente chegar no mesmo resultado que um paciente que está com peso ideal. Então, ele tendo noção desse limite, ele vai conseguir chegar no principal objetivo dele, que é melhorar a autoestima. Que de repente é um estímulo para essa... Com certeza, é um pontapé. Tem muito paciente que faz a cirurgia plástica e aí resolve entrar na academia, corta o cabelo, pinta o cabelo. Você vê que faz uma transformação. Então, a cirurgia plástica fica sendo o pontapé inicial. Ok, excelente para melhorarmos nossa autoestima. Estamos degustando a vida, falando de sabores, mas nós queremos sabores para melhorar a vida e melhorar esses casos de obesidade, não é, Rose? Sim. E estamos gostando
discutir sobre isso. E agora, para fazer com que melhore isso, porque nós já falamos o que é obesidade, falamos quais agravantes existem. Agora, como eu faço para reverter isso? Além de tomar consciência, né? Quem tá em casa, tira o bumbum do sofá e bora... Muita atividade física, né? Vamos ver o sol aí um pouquinho. Um pouquinho, claro, né? E cuidar da alimentação de um modo geral. Então, precisa dar uma reequilibrada na alimentação, né? Aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes. Isso que todo mundo mais ou menos já tem uma noção. E você tem casos de pacientes que nunca gostaram de frutas e verduras? Tenho. Muito comum, não é? Pior que tenho. Você acha que isso é um hábito ou tem algo a mais? É um hábito, é porque a pessoa nunca experimentou. E esse hábito precisa começar desde criança. Então, uma das orientações que às vezes eu dou para as mães, né, quando tem filhos obesos ou criança que não se alimenta bem, é de todo dia oferecer um alimento diferente para a criança, para ela provar. Ela prova. Isso é bom para o cérebro também, né? Para anti-envelhecimento cerebral, porque faz com que o cérebro conheça novas informações através, né, de novos significados. Sim, isso mesmo. Então tem, viu, 1001 aplicações. Ok. Agora, existem alguns alimentos que ajudam a redução do peso, né? Tipo a soja. Então a recomendação... A soja, vamos ver a dica da soja. A dica da soja é consumir pelo menos 25 gramas de proteína de soja por dia. É bastante, mas isso a pessoa consegue comendo alguns alimentos específicos, tipo tofu, né, o miso, que não é muito comum na nossa sociedade fazer uso dele. Mas esse olhinho que tá parecendo puxadinho, eu acho que usa miso, em casa eu tenho. É bem gostosinho, sim, né? É prático fazer um caldo à noite. Um caldo à noite super prático, né? E super saudável, porque além de ajudar em metabolismo também... Para as mulheres, né? Isso. Hormonalmente. Hormonal. Né? Tem alguma substância antioxidante. Então, a soja, de um modo geral, ela tem uma atuação assim de ajuda na redução do peso corporal. Ok. Tá. Então, ó, a primeira dica, a soja. Como preparar? Tem tantas maneiras de como preparar. Tem a carne de soja, o leite de soja, tem várias possibilidades, farinhas, né, para preparação de pães, enfim. Tem muita gente que fala assim, não sei como fazer e nem pergunta como. Tem, né? Tem também. Tem também, né? Mas sabe, hoje em dia ainda há um estranhamento com a soja, né? Ela ainda não é um alimento muito consumido. No Ocidente, né? O oriental usa bem mais. Mas podemos, né? Globalização, o mundo está tão aberto. Podemos degustar com soja. Sim, é uma questão de aprendizagem, né? De hábito mesmo. A gente vai criando o hábito e vai introduzindo isso na alimentação. Excelente dica. O que mais teríamos? Porque uma dieta com um pouco mais de proteína também seria indicada. E hoje temos proteínas de alto valor biológico sem ser animais também, né? Temos quinoa. Aí entra... Tem, entre outras? Entra outras alternativas, né? A primeira delas é a soja, que é a mais comum, mas tem esses outros alimentos. Quinoa também é um alimento que está sendo bastante consumido, né? Está se tornando conhecido aqui pra gente e que pode ajudar nesse sentido. As leguminosas, de um modo geral, ervilha, lentilha, feijão. Lentilha, eu adoro lentilha, porque tem sempre uma lembrança também de festas de final de ano, né? Para passar bem o ano. Isso é uma coisa muito importante, né? A pessoa, ela procurar fazer ligações emocionais, né? Resgatar isso. Porque os adultos de hoje, na época que eram crianças, a alimentação também não era tão massificada quanto é hoje. Então, a coisa do que você falou da lentilha, né? Então, todo mundo tem algum alimento que consumia quando era criança e que às vezes está fazendo falta no cardápio dessa pessoa hoje em dia. Fazer esse resgate é interessante. Eu lembro do rabanete, minha mãe brincando do rabanete, que realmente para criança, rabanete, aquele pouquinho mais amargor, era diferente de um leite, né? E ela assim na salada, olha, tem que comer, porque se você comer vai ficar muito inteligente. Aí eu deixava assim, tudo que eu não gostava muito eu comia primeiro, né? Os problemas eu resolvo primeiro. E no final das contas, a
acaba gostando, porque vê que os benefícios na pele, na saúde, são inúmeros. Vale a pena, Vale né? a pena, né? Vale a pena se permitir, né? Isso, são trocas inteligentes, né? Trocas inteligentes. Está melhorando a saúde do corpo, preservando o cérebro, né? Comendo brócolis, os vegetais verdes, intenso. E os chás, por exemplo? Tem benefícios? O chá verde ele tem sido bastante discutido, né? Dos benefícios. Ele tem 1001 benefícios, certo? Para a saúde, porque ele é antioxidante, ele faz uma desintoxicação do fígado, do organismo de modo geral, muito importante. E também tem alguns estudos que mostram a correlação do consumo de chá verde com a redução de peso corporal. Opa, excelente dica também. Mas tudo tem que ser na medida certa, né? Procurar um profissional que oriente. É melhor que a pessoa procure um profissional para se orientar sobre quantidades, né? Os melhores horários, se alguns alimentos não é indicado comer à noite, por exemplo, carboidrato. Que a tendência, o organismo produzir... Acabou já? Não. Corta que ela perguntou. Faz só... Que ela me perguntou, faz só eu virando a cabeça, daí eu vou... Pode continuar. Então, a tendência do organismo é produzir menos insulina no período da noite. Então, recomendável é comer menos carboidrato nesses horários. Olha, essa dica é excelente. Então, à noite, diminuir a quantidade de carboidratos. Mas é porque a insulina, então, ela é produzida uma menor quantidade à noite. Ela é a produção dela maior é durante o dia. O corpo está ativo, à noite se inverte, né? A tendência é nosso metabolismo reduzir, é o sono. Então, outros hormônios, outros agentes passam a atuar. Essa hora é a hora da melatonina, né? É da melatonina, dormir, exatamente. Né? De descansar o cérebro para ficar bem, para outro dia batalhar de novo, né? São muitas dúvidas e muitas dicas, mas agora o nosso tempo já está esgotando. Quem tiver dúvidas, mande para o nosso programa, que nós vamos depois responder, porque eu vi que já foram saindo várias dúvidas. Quem está em casa quer saber mais, quer saber sempre mais sobre obesidade. Mas para fechar o programa, o que seria, Rose, degustar a vida para você? Degustar a vida? Olha, eu acho assim que ter motivação, né? É olhar o sol de manhã, aquele dia lindo, os passarinhos cantando, é cuidar bem de si. Hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, correndo atrás do trabalho, né? Muitas coisas a fazer, mas às vezes é preciso dar uma relaxada, parar, relaxar, respirar profundamente. Excelente, adorei, pra poder viu? Curtir a vida. Adorei a sua entrevista e adorei degustar a vida com você. Que você disse sobre o carinho, né? Gostar de si faz com que a gente goste de viver e goste de ficar bem. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje. Obrigada. Degustar a vida, espero que vocês tenham gostado de novas dicas para a gente cuidar melhor da gente. Espero vocês no nosso próximo programa.